Olá, aqui é o professor Ricardo Missori e esse é mais um vídeo sobre a utilização do AVA nas disciplinas presenciais. Hoje falaremos sobre banco de questões e como montar provas utilizando os bancos de questões. Eu vou mostrar como se faz essas duas coisas, né? Como se cria bancos e monta provas, utilizando uma disciplina minha que é o treinamento AVA para docentes. Então, primeiro a montagem dos bancos de questões. Nessa barra vertical, que tem os comandos da disciplina, eu vou procurar testes. Em testes, eu vou aqui no mais teste, né? Eu tenho os 3 pontinhos, que vai me permitir gerenciar banco de perguntas e favoritos do Commons, e mais teste. Eu vou gerenciar banco de perguntas. Clicando em banco de perguntas, eu vou ter a possibilidade de adicionar um banco de perguntas, ou seja, eu vou criar um banco de perguntas, tá? Eu vou criar um banco de perguntas chamado teste. Dou Enter após definir o nome do meu banco. Ele está criado. Veja que não há nenhuma pergunta nesse banco, tá? Se eu clicar em cima dele, eu vou poder adicionar perguntas, ok? Então eu adiciono uma pergunta ou posso mover perguntas de outros bancos. Eu vou adicionar uma pergunta, né? Vejam que a janela que abre é semelhante àquela a aba de perguntas de quando eu faço um teste, tá? Então aqui é uma pergunta de múltipla escolha. Poderia a princípio colocar qualquer coisa, tá? Eu vou editar isso rapidinho e já volto, só para ganharmos tempo. Voltando, né? Eu coloquei aqui quanto é raiz cúbica de 27. Utilizei aqui o recurso de inserir equação matemática, semelhante ao do Word, tá? Lembrem-se que aqui nesse ambiente eu posso definir o tipo de pergunta que eu vou trabalhar. No caso aqui nós vamos trabalhar com perguntas de múltipla escolha. Eu coloco a pontuação dessa pergunta. Aqui embaixo eu vou colocar as respostas. Isso vem pré-definido como a primeira das respostas para eu colocar correta, né? Isso pode mudar, eu já mostrei anteriormente, basta que você clique nessa setinha para definir essa resposta como sendo a correta, ok? Também vem pré-definido com 4 possibilidades de resposta. Você pode adicionar outra, né? A quinta, como eu adicionei aqui, ou eventualmente até outras respostas. Se for necessário, pode-se colocar aqui comentários para o aluno com relação à resposta que ele escolheu, tá? Feito isso, não se esqueça de atualizar a pergunta. Atualizei a pergunta. Agora, o meu banco de perguntas chamado teste tem uma pergunta. Quanto é raiz cúbica de 27? Ok? Se eu colocar aqui exibir detalhes da pergunta, ele vai mostrar, além da pergunta, as alternativas e qual é a correta. Tudo bem? Então, nosso banco de perguntas agora tem essa pergunta. Posso criar, né, vários bancos com quantas perguntas for necessário. Tudo bem? Então, montagem de banco de perguntas é basicamente isso, tá? Então, eu vou lá na página de testes, gerenciar banco de perguntas e adicionar banco de perguntas, adicionando assim as perguntas no banco. Veja que um banco teste que a gente acabou de criar tem uma pergunta, ok?
Para mostrar como eu monto a prova utilizando esses bancos de pergunta, eu vou usar bancos de pergunta que eu já tenho, tá? Esse banco que mostra aqui é o banco de perguntas do curso. Mas se eu clicar aqui em visualizar bancos de favoritos, né, eu vou conseguir visualizar os bancos de perguntas do usuário. No caso, os meus bancos de perguntas. Ok? Então eu tenho aqui também, só para exemplificar, né, perguntas que eu classifiquei como difíceis, fáceis, médias e algumas outras que eu usei para exemplificar. Tá? Esses bancos de pergunta eu vou utilizar para a montagem da prova. Né? O interessante é que na montagem da prova eu vou selecionar os bancos e a montagem da prova vai ser feita utilizando perguntas aleatoriamente dos bancos. Tá? Isso é interessante porque eu posso classificar, por exemplo, uma prova com uma pergunta difícil, uma média e uma fácil. As provas que cada aluno vai fazer não vão necessariamente ser iguais, porque cada vez que o aluno acessa o banco de perguntas, né, vai ser retirada uma pergunta desse banco, não necessariamente a mesma. Ok? Vamos voltar aqui à disciplina para mostrar como montar a prova agora. Tá? Pode ser via testes, tá? Criar um teste, ou pode ser lá no módulos, né? Que é onde a gente está dispondo o nosso curso. Eu seleciono o lugar onde eu quero colocar esse teste. Então, por exemplo, onde está o conteúdo, ou crio um módulo específico para isso. Eu vou utilizar esse módulo que está aqui já, tá? Então eu vou vir no mais e adicionar um teste. No caso, eu não tenho nenhum teste aqui, então eu vou criar um teste novo. Vai ser exemplo de prova. Tá? O grupo é o grupo de tarefas, apenas isso, e o avançar vocês não precisam configurar, está mais associado à posição do teste escrito aqui na página. Então, adiciono o item, está lá o exemplo de prova. Como vocês devem lembrar de vídeos anteriores, para eu editar isso daqui, eu tenho que clicar no nome que eu criei, editar. Eu vou passar rapidamente aqui pelas configurações, porque elas são importantes, vale relembrar. Então aqui eu vou colocar informações gerais sobre o teste, sobre a prova, vamos colocar aqui, né? Já que a gente está pensando em falar de um exemplo de prova. Então vai ser um teste para avaliação do grupo de tarefas. Embaralhar as respostas, isso vai fazer com que nas questões de múltipla escolha o próprio Canvas embaralhe todas as alternativas que você vai dispor. Caso seja necessário limitar o tempo, seleciona a opção e coloque aqui o tempo em minutos, tá? Vamos colocar 60 minutos, por exemplo. Permitir várias tentativas, lembre-se, né? Só em casos de, por exemplo, exercícios de fixação. Uma prova, por exemplo, ele vai ter uma possibilidade de realizar a prova. Permitir que os alunos vejam suas respostas do teste, né? Perguntas incorretas serão marcadas no feedback do aluno, então ele vai poder ter acesso ao que ele acertou. Você pode selecionar isso, caso queira. Se for ficar selecionado, você pode permitir que ele veja as respostas em uma determinada data, tá? Normalmente depois de finalizado o teste. Exibir uma pergunta por vez ou todas as perguntas da prova. Eu normalmente configuro para que mostre todas e assim o aluno pode optar por fazer a que ele considera mais fácil primeiro. E aqui atribuirá, já vem pré-configurado para que seja atribuído a todos da disciplina. A entrega, né?
e o disponível a partir de e até, você tem que ver quando vai ser aplicada essa prova. O importante é que a entrega e o até coincidam, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 29 e 29 e vai ficar disponível a partir de hoje. Então, a partir de hoje, o aluno pode acessar para fazer a prova, né? Ele tem que fazer isso até no dia 29 às 23h59, tá? A entrega, o prazo de entrega e o teste vai ficar disponível até esse período, tudo bem? Então aqui eu salvo. Veja que as informações que eu configurei aparecem aqui. Depois volto em editar. Aqui é a aba perguntas, tá? É onde eu vou adicionar as perguntas desse teste. Então eu venho em perguntas. Eu posso adicionar uma nova pergunta, ok? Ou posso adicionar um novo grupo de perguntas. Como eu já criei o grupo de perguntas, eu venho nessa opção, tá? Então, na verdade, criei bancos, né? Eu vou criar grupos agora que vão utilizar bancos de perguntas. Então, vou chamar aqui, por exemplo, de grupo 1, tá? Vou vincular a um banco de perguntas esse grupo. Então, vou pegar as fáceis. Fáceis Missouri. Veja que aqui ele vai listar o meu banco de perguntas, o banco de perguntas do usuário. Seleciono o banco. Veja, aqui ele tá, né, eu vou ter um grupo de perguntas para esse meu teste, que vai escolher uma pergunta e vai dar a essa pergunta um ponto. Esse grupo, né, que eu escolhi, selecionei, são as fáceis Missouri, né, tem 5 perguntas. É um banco com 5 perguntas. Ele vai escolher uma das 5 e vai atribuir um ponto a ela. Eu posso mudar isso. Eu posso pedir para que ele utilize 2 e atribua, por exemplo, 3 pontos a cada uma delas. Ok? Vai de acordo com a sua necessidade. Vou aqui, né, posso também criar grupos, né, mas eu vou... mais grupo, né? Vou criar mais um grupo. Um grupo 2. Vou vincular a um banco. Vou pegar agora as médias. Tá? Vou utilizar apenas uma pergunta e vou fazer ela valer 2 pontos. Tá? O grupo está criado e vou criar mais um aqui, vinculado às difíceis. Veja, fiquem atentos. Dos 2 grupos que eu criei, já está contabilizando 8 pontos. Então são 2 perguntas de 3 pontos cada e uma pergunta com 2. Então é interessante que aqui eu faça mais uma pergunta valendo 2 pontos para que o meu teste contabilize 10 pontos. É claro que eu estou colocando aqui os 10 pontos, que é o que a gente trabalha usualmente, mas isso pode ser modificado de acordo com a sua necessidade, ok? Então, tá lá. Né? É esse meu teste que eu estou criando, tá? O exemplo de prova. Né? Vai ter 2 perguntas do grupo retiradas do grupo fácil, uma do grupo médio e uma do grupo difícil. As 2 do fácil, cada uma delas vai valer 3 pontos, 2 pontos para o grupo médio, 2 pontos para o difícil, ok? Aí eu salvo. E para a gente verificar que isso realmente funciona e que a escolha
vai ser aleatória das questões dos bancos, eu vou pré-visualizar, que é o que o aluno, a princípio, vai ver quando ele for realizar o teste, tá? Então veja, ó, 4 perguntas, né? As instruções do teste, né, vão aparecer, onde eu coloquei informações gerais sobre a prova, então o que vocês colocarem aparece aqui, né? Como a gente limitou o tempo, para o aluno também vai aparecer que o teste foi iniciado às 11h12, nós colocamos 1 hora para que ele realize, então aqui já está contando o tempo. Veja, ó, vamos só ficar atentos às perguntas, né? Então, ó, quanto é 4 dividido por 4? 1 mais 1. São as duas perguntas retiradas do fácil, do banco de questões fácil. 2 ao quadrado do médio e integral de 0 a 1 de x dx do difícil. Tá? Se eu retornar aqui e pré-visualizar novamente, as perguntas que vão aparecer já não são as mesmas. Então, quanto é 1 mais 1, quanto é 2 mais 2, que são as duas retiradas do banco fácil, 2 ao quadrado do banco médio e a integral de 0 a 1 de dx só do difícil. Então, ficou diferente, tá? Eu vou só selecionar algumas coisas aqui que não necessariamente são as respostas corretas, mas só para vocês verem como isso ficaria, tá? Então a gente envia o teste, né? E não tem, é só um exemplo, não tem nenhum resultado, tá bom? Posso pré-visualizar de novo. Na verdade aqui as respostas, né? Já tenho a pontuação, as respostas estão ocultas porque assim eu configurei, tá? De qualquer maneira tá aqui, ok? Tá aparecendo para mim, não necessariamente para o aluno. Então é assim que eu monto um banco de questões e utilizo esse banco que eu montei para a realização de uma prova, de um teste ou de qualquer coisa do tipo. Agora, né, no atual momento em que nós estamos trabalhando, usando o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, para as disciplinas presenciais, é bem provável que nós utilizemos esse recurso para as avaliações, né? Então, a criação dos bancos de questões, né, para a montagem das provas acaba facilitando o nosso trabalho, né? E permitindo que a gente consiga montar provas diferentes. Eu criei aqui os bancos, né, dividindo, classificando em fácil, médio, difícil, mas isso também pode ser feito de acordo com a necessidade de vocês, né? Se for trabalhar, por exemplo, na minha prova de hidrostática, vai ter uma questão relacionada à massa específica, uma questão relacionada à pressão e uma questão relacionada a princípio de Pascal, por exemplo. Eu posso criar bancos de questões para cada um desses assuntos, né, com questões semelhantes, e depois usar esses bancos para a realização das provas, né? Isso permite com que as provas dos alunos sejam diferentes, né, mas com questões do mesmo nível, ok? Bom, espero que o vídeo ajude vocês a montagem e, novamente, fico à disposição em caso de dúvidas. Um abraço e até mais. Bom trabalho.